Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui dando continuidade nesse devocional Café com Deus. E vamos dar continuidade na segunda perícope de João 6, uma passagem muito conhecida. Mas vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos em tudo, Senhor, pela família, pela casa, pelo trabalho, pelos irmãos, pelos amigos, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Pai, e te pedimos, Senhor, que venha nos guardar, que venha nos livrar do tentador, e que o Senhor possa sempre se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, nos dando força, nos revigorando pela Tua graça, pelo Teu poder. Nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo. Nos dê sabedoria e entendimento para levar o Evangelho, para levar a palavra, a Tua palavra esta de salvação. E que o Senhor possa passar em cada coração, transformar os corações machucados, transformar os corações que estão em sofrimento, transformar cada pessoa pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor venha trazer paz, shalom, dentro de cada coração, dentro das famílias. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A segunda perícope de João 6, a segunda parte ali desse capítulo, fala sobre Jesus andando sobre as águas. E eu acredito que esse devocional vai ser bem rápido. Mas bora ler o texto. Versículo 16 ao versículo 24 fala o seguinte: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava o vento muito forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Glória a Deus. Aqui vemos, mais uma vez que a multidão estava atrás de Jesus ali mais pelos seus milagres. Infelizmente, nós vemos pessoas, grupos de pessoas que buscam o Senhor por milagres. E aqui acontece um milagre, uma coisa nesse texto que foge da lei da natureza, que foge de tudo que nós pensamos que é normal. E esse texto, essa perícope também está em paralelo com Mateus 14 e Marcos 6, Mateus 14, 26 ao 36 e Marcos 6, 45 ao 56, que fala sobre essa passagem. É interessante que eu acredito que nos dois evangelhos, não vou me lembrar, mas os dois abordam que depois deles viram Jesus andando sobre as águas do mar, eles confessavam verdadeiramente: Tu és
tu és o Filho de Deus. Então todo milagre, todo sinal é para mostrar a glória, o poder de Jesus Cristo. Simplesmente para isso, que você possa entender isso. Todo milagre, toda obra que o Senhor faz na nossa vida é para mostrar o poder dele, a glória dele, para que ele seja glorificado, para que nele possam crer. O que acontece aqui? Dos 4 evangelhos, esse ocorrido que Jesus anda sobre as águas acontece, só é narrado em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e João. Só que João, ele narra essa história um pouco diferente do que Marcos e Mateus. Ele só cita essa passagem que Jesus andou sobre as águas. Só que em Mateus e Marcos, principalmente Mateus é mais detalhado nessa questão, que essa é a passagem que Pedro anda sobre as águas também. Começa, pelo menos, a andar sobre as águas. Essa é a passagem que Jesus está andando sobre as águas, eles ficam com medo, aterrorizados, acham que é um fantasma, um espírito, e Jesus fala: eu sou eu, não tenham medo. E ele recebe uma pergunta, um convite de Pedro: Senhor, quero andar com você também sobre as águas. E Jesus falou: venha. E Pedro começa a dar os seus primeiros passos sobre as águas. Só que quando ele vê a situação, o vento forte, a água se movimentando, o medo entra e ele começa a afundar. E é nesse momento que Jesus estende a sua mão. Pedro já sobre as profundezas, submerso sobre as águas, Jesus vai lá com a sua mão e resgata daquela água onde ele está submerso e puxa para fora. O texto que devemos extrair daqui hoje: não devemos ter medo, e sim fé. Não devemos ter medo, mas sim fé. Por mais difícil que pareça a situação, por mais improvável que seja aquilo que vai acontecer, por mais sofrimento que nós estivemos passando, sofrimento esse que pode gerar até a morte. No caso de Pedro, ele poderia ter morrido afogado. Mas nós devemos confiar, ter fé. A palavra fé significa confiança, fidelidade e firmeza. Nós precisamos ter confiança no Senhor. Confiar que se estamos com Ele, Ele nos vai guardar de todas as coisas. Não quer dizer que Ele vai livrar-nos de passar por todas as coisas, mas vai nos dar força para perseverar, para vencer, para lutar sobre as nossas adversidades. E nós devemos ter fidelidade, ser fiel ao Senhor, fiel a Jesus Cristo em todo o momento. E sabe o que é interessante? Que a palavra fé, ela vem do hebraico chamado emuná, que se deriva de 3 palavras também no hebraico, que são. Então a palavra fé é composta por 3 palavras: confiança, fidelidade e firmeza. Eu já falei sobre 2. Mas a palavra firmeza aqui se enquadra muito bem nesse texto. Porque eu vou fazer um exemplo. Quando eles usavam a palavra emuná na época, eles usavam para esses 3 sentidos. Quando eles usavam para firmeza, e você estar firme, estar assegurado, a explicação, o exemplo maior para entender isso, é se você está em um barco. E um barquinho, um bote. E você tem simplesmente uma boia pequena e esse bote vem a naufragar e você cair à deriva do mar. E você só tem somente aquela boia, uma pequena boia. E você se agarra, você se firma àquela boia, porque ela é seu único meio de salvação. Ela é o único meio que te vai manter vivo. Isso é firmeza. Eles usavam a palavra emuná para isso. Jesus é a nossa firmeza.
Ele é o nosso único meio de salvação. Então por isso que nós devemos confiar, ser fiel e ser firmes, agarrados, presos a Jesus Cristo. Então não devemos ter medo, mas sim fé, emuná. Por mais difícil que seja a situação, confie no Senhor. Graça e paz. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Deus abençoe quem passou por aqui. Graça e paz.